Esperar a gravação. Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. Vou pedir para você pegar sua apostila, página 381. Página 381, está errado ali, a página 381. Nossa apostila 7, nossa última apostila em questão. E o que você vai trabalhar na aula de hoje? Então, na aula de hoje, você vai trabalhar um tema chamado polímeros. Química moderna. Então, nessa química moderna, deixa eu colocar o chat aqui, se vocês fizerem alguma pergunta, eu consigo visualizar. Pronto, fica melhor assim. Então, polímeros. Vou analisar a palavra. Muitas vezes você precisa só da palavra para ter uma parte conceitual. Se você fragmentar a palavra polímeros, o que você entende pelo prefixo poli? Muitos. E o que é o meros? Você já viu esse meros lá na parte da apostila 4, quando você estudou isomeria. Isomeros. Iso significa igual e meros significava o quê? Fórmula molecular. Mesma fórmula. Portanto, poli, muitas fórmulas. Muitas estruturas. Portanto, o prefixo poli indica muitos e meros significa fórmulas e estruturas. Então, de uma forma muito simples, polímeros, polímeros, muitas estruturas. Esse é o conceito básico que você tem. E um detalhe do nosso cotidiano. Nós estamos cercados por várias e várias estruturas poliméricas. O nosso organismo é formado por várias estruturas poliméricas. O que é um polímero? Uma estrutura gigantesca de repetição. Então, você encontra, por exemplo, os polímeros nos plásticos, inclusive uma falha que muita gente comete. Tem muita gente que relaciona polímeros com plásticos. Todo plástico é um polímero. Todo plástico é um polímero, mas nem todo polímero é um plástico. Nós temos aí exemplos clássicos como polissacarídeos. Açúcares não são plásticos, eles são moléculas orgânicas biológicas. Proteínas. O que é uma proteína? É uma molécula gigantesca feita pela repetição de vários peptídeos da ligação peptídica. Sua molécula do DNA, ele é formado por vários fragmentos e esses fragmentos se repetem para formar uma molécula muito, muito grande. Então, você tem aí um polímero. E isso não significa que o seu DNA, o seu açúcar, a sua proteína sejam plástico. Então, cuidado. Todo polímero é uma estrutura gigantesca formada pela repetição de várias estruturas menores. Mas nem todo plástico, aliás, nem todo polímero vai ser um plástico. A gente vai fazer esses conceitos já aqui na tela. Porém, vou pedir para você pegar um caderno, alguma coisa para você anotar, porque eu vou fazer alguns resumos importantes sobre definições, classificações desses nossos polímeros, e isso vai facilitar e muito resolução de prova. Mas uma pergunta antes de eu colocar a próxima tela. Professor, isso é importante para vestibular? Se você olhar as últimas provas da Federal do Paraná, nós temos algumas questões envolvendo a parte dos polímeros. O Enem é clássico. Tem gente que se prepara muito bem para o Enem ele vai cobrar muito essa questão polimérica. Por quê? Porque envolve a parte de produtos que nós utilizamos no dia a dia, envolve o problema antagônico, que é a parte de poluição, parte de degradação, aí se vê lá que uma tartaruga come plástico e morre, problemas ecológicos, problema de degradação, aí entra os 3 R's da ecologia, reciclagem, reutilização e a parte de reciclagem, reuso e a parte da repensar. Então, você reutiliza, recicla e a parte do repensar. Então, repense, reutilize, recicle. São os 3 R's, aliás, tem até 4 R's, agora nem sei qual que é o 4º R, mas ele está ali. Se alguém quiser procurar depois os 3 R's da ecologia, então, reutilizar, reciclar e reusar. Então, nós temos essas características clássicas aí. E aí entram esses polímeros. O plástico que você joga fora, que para no lixão, que para numa boca de lobo, que causa enchente, entupimento de galerias fluviais e pluviais, as coisas do gênero. Então, a ideia dos polímeros está muito ligada ao nosso conceito original. Então, vamos lá. Polímeros. O que você entende por polímeros? Então, eu vou pedir para você anotar, pegue um caderno e anotem algumas informações especiais. Então, começa com a definição.
O que você entende por polímeros? Ah, muitas moléculas. Tá tudo bem. Mas me dê uma definição um pouquinho mais apurada, mais técnica. Então, eu coloco aí na tela e vocês vão anotar. Embora todos os slides da aula de hoje já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+. Está tudo lá disponível, mas de qualquer maneira, anotem. É uma forma de vocês estudarem. Anotação, observação, esquema, resumo, tudo é fonte de informação para vocês estudarem. Então, a definição está aqui. São macromoléculas, para. Macromoléculas são moléculas gigantescas, formadas por várias centenas, milhares, milhões de estruturas de repetição, formadas pela união de várias moléculas menores, que podem ser iguais ou diferentes, denominadas monômeros. Então, o que é um polímero? É uma macromolécula, ou seja, uma molécula gigantesca, formada pela repetição de moléculas menores, e essa molécula menor de repetição, ela é chamada de monômero. Uma única estrutura, monômeros. Portanto, um polímeros, um polímero, uma estrutura gigantesca formada pela repetição de moléculas e estruturas menores, chamadas de monômeros, uma única estrutura de repetição. Vou dar um exemplo para você compreender aqui na imagem, para você entender o que é o monômero e o que é o polímero. Se você tivesse parado num lugar, sem telefone, sem Wi-Fi, sem nada, você está sentado e alguém te oferece 100 clips. O que você faz com esse clipe? Provavelmente, lá no fundo da sua memória, você quer falar para mim assim, com um monte de clipes eu vou fazer uma correntinha. Pois bem, é essa a ideia. Então, repare que eu tenho a estrutura do clipe. Cada clipe está separado, está ali na tua mão. Cada clipe é um monômero. Agora, se eu pegar o primeiro clipe, grudar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, o que você vai ter? Uma estrutura polimérica. Por que polimérica? Porque eu estou repetindo a mesma estrutura do meu monômero. Repare que eu tenho um clipe, que é o monômero. Se você tem 100 clipes, o que você faz com esses 100 clipes? Uma corrente com 100 clipes. Se tiver 1000, faz uma corrente com 1000. Se tiver 15.000, vai fazer uma corrente com 15.000. Tempo para isso você vai ter. Ou seja, nossa, estou sentado ali, não sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma corrente de 100. Tenho mais tempo sobrando, coisa que vocês não têm, obviamente. Vou fazer uma corrente com 1000, com 10.000, com 15.000, com 20.000, lá você tem uma estrutura polimérica. Então, aqui é só para ilustrar que o monômero é o clipe, a estrutura separada, mas se eu pegar vários clipes, eu vou formar uma corrente. Se você segurar o primeiro, todos eles ficam pendurados, tem uma sequência polimérica. Isso é um exemplo de monômero para polímero. Outro exemplo da sua infância, a brincadeira do Lego, ou alguma coisa similar. Quantas e quantas vezes na infância você já brincou de Lego? O Lego, cada pecinha é um monômero. Só que você tem várias pecinhas. O que você fazia ou faz ainda com o Lego que a sua imaginação permitiu? Você pode fazer um robô, você faz um carrinho, você faz um castelo, você faz uma casa, você faz qualquer tipo de estrutura. Só que cada pecinha é um monômero. Eu pego uma pecinha, grudo uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma centésima, uma milhar peça, ou seja, eu monto uma estrutura maior pela repetição de peças menores. Isso é a ideia do polímero e do monômero. Aí fica mais fácil para o seu entendimento. Então, o que é um polímero? É uma macromolécula. É a corrente de clipes, ou então aquele material que você montou com Lego. E esse material maior foi formado pela união, pela ligação de várias estruturas menores, que podem ser iguais ou diferentes. Você pega clipes, geralmente você pega o mesmo tipo de clipes, aquele clipes metálico. Agora, muitas vezes tem aquela caixinha que você tem clipes coloridos. Aí você tem um azul, um vermelho, um roxo, um amarelo. Aí você pega o roxo, gruda no vermelho, no amarelo e pega um grandão que é o metálico. Ou seja, monômeros diferentes, mas não deixa de fazer a corrente de clipes. Você vai brincar de Lego, normalmente os Legos são coloridos. Então você pega um vermelho, que acopla um azul, que vai pegar um verde, que vai pegar um branco. Ou seja, esses polímeros, eles podem ser a repetição da mesma estrutura básica inicial ou estruturas diferentes. Por isso que o nosso conceito é bem claro, ó. São macromoléculas formadas pela união de várias moléculas menores
iguais ou diferentes, e essa estrutura pequena, ela é chamada de monômero. Ponto. Temos a definição. Então, o nome já me ajuda. Polímero, muitas estruturas, só que essas estruturas não precisam ser necessariamente iguais. E se você quiser uma lembrança para a hora da prova, lembre do CLIPS ou lembre do Lego. Pronto, resolve grande parte desse sistema. Agora vamos para uma outra parte importante, e eu vou pedir agora para vocês anotarem. Vou fazer um resumo do que vocês têm aí na apostila. A próxima parte da tela vai envolver a classificação desses polímeros. Então, classificação dos polímeros. Se eu pouco me engano, são 5 classificações que vocês precisam estudar. Precisam. É uma aula que exige a sua leitura, que exige a sua memorização. Não tem cálculo, não tem Bhaskara, não tem triângulo, não tem nada. Simplesmente é uma leitura. A origem. A primeira classificação, moleza. Eu nem vou pedir para vocês estudarem muito, porque é autoexplicativo. Então, perceba que a primeira origem que me interessa, os polímeros, eles podem ser naturais, ou seja, eles são produzidos pelos seres vivos. Exemplos, polissacarídeos, amido. Se você pegar a batata, por exemplo, a batata é um ser vivo. Lá tem amido, que é um polímero natural. Se você pegar celulose, a planta, por exemplo, o caule de uma planta, ou então a casca de uma árvore, ou a grama, ela é feita de celulose. Essa grama é um polímero natural. Polímero natural. Porém, além dos naturais, você vai encontrar também os chamados polímeros sintéticos, que são os polímeros artificiais. Opa, tem pergunta? Aqui embaixo, peraí. Sim, veja bem, Alan, proteínas são polímeros naturais. Perfeito, proteínas. Se você lembrar a biologia, tanto que eu vou comentar isso na próxima semana, porque a sala eu vou dividir em 2 semanas, porque é muita coisa para falar. Proteínas, veja bem, a frase da biologia. Você pega 2 ou mais aminoácidos, você pega aminoácido 1, aminoácido 2, pega a hidroxila, igual a biologia explica, pega aquele grupo OH com hidrogênio da amina, para sair uma molécula de água e forma ligação peptídica. Lá você tem um peptídeo. Só que a outra hidroxila pega mais um hidrogênio para formar um segundo peptídeo, um 10º peptídeo, um 100º peptídeo, ou seja, proteínas nada mais são do que polímeros naturais. São polímeros. Perfeito, Alan. Então, a ideia é exatamente essa. Você tem um polímero natural. Então, proteínas são polímeros naturais, açúcares, polissacarídeos são polímeros naturais. O teu DNA é um exemplo de um polímero natural. Por quê? Porque é produzido pelos seres vivos. Agora, quando tem interferência do homem, você vai ter um polímero sintético. Então, os polímeros sintéticos são aqueles produzidos em laboratório. Então, a primeira classificação, moleza. Não precisa nem estudar. Natural, obviamente, produzidos pelos seres vivos, e os sintéticos ou artificiais, produzidos pelo homem. Fácil, sem grandes problemas. Agora, a segunda classificação, aí tem alguns probleminhas que vocês vão ter que mexer. Então, vamos só trocar a tela aqui, ó. Comportamento mecânico. Como é que funciona o comportamento mecânico? Então, em cima do comportamento mecânico, a primeira grande classificação diz respeito aos plásticos. Agora sim, o que é um plástico? Plástico, pelo conceito químico, é aquilo que pode ser moldado pelo aumento da temperatura. Isso é um material plástico. Então, quando que eu tenho material plástico? Quando ele pode ser moldado pelo aumento da temperatura. Então, vocês têm vários materiais plásticos que estão se circulando aí. Provavelmente aí ao seu lado você tem um tubo de caneta plástica. Você deve ter uma garrafa de água, que é plástica. Se você analisar o teu computador, ele tem material plástico, tua cadeira tem material plástico. Se você olhar ao redor, você tem o bocal da tua lâmpada, que é um material plástico. Os fios elétricos que estão presentes aí são feitos de materiais plásticos. Por quê? Porque eles podem ser moldados. Se você aquecer a estrutura original, então lá na indústria dos plásticos, você vê pequenos grãos desse material. Aí você aquece, o que eu quero fazer com esse plástico? Eu quero fazer, por exemplo, eu trouxe alguns materiais aqui, eu quero fazer uma forminha de gelo. Nossa, como é que eu faço? Então eu vou lá, pego a forma metálica, coloco o material plástico lá dentro, aqueço e ele molda e esfria, está aqui o material plástico. Não, mas eu quero fazer, por exemplo, a haste de um óculos. Pronto,
Então, eu vou fazer no formato da haste desse meu óculos. Ah, eu quero fazer uma bisnaga, deixa eu pegar para cá aqui, ó. Quero fazer uma bisnaga de álcool gel. Então, você coloca os grânulos lá dentro, aumenta a temperatura, molda no jeito que você quiser. Então, você tem vários materiais plásticos do seu dia a dia. Então, um material para ser chamado plástico é aquele que pode ser moldado pelo aumento da temperatura. Mas não para por aí. Segunda classificação, as fibras. Fibra, tem a fibra natural, obviamente, e a fibra sintética, mas de qualquer maneira é uma fibra. O que é uma fibra? Grande resistência à tração no sentido da cadeia. Grande resistência no sentido da cadeia. Um maior exemplo disso, até acabei esquecendo aqui, mas você tem em casa, ou eu já vi em algum lugar, fio de nylon. Então, o fio de nylon da pescaria, o fio de nylon que vocês usam muitas vezes para cortar grama, aqueles aparelhos para cortar grama, o aparador de grama, ou até mesmo os cortadores de grama tem um fio de nylon. Se você pegar um fio de nylon, pega assim, pega lá uma tesoura, uma faca, corta um fio de nylon de 1 metro. Dá umas 2, 3 enroladas na mão direita, umas 2, 3 enroladas na mão esquerda e puxa com o máximo da força que você tem. É bom não fazer essa experiência em casa, mas de qualquer maneira, se você pegar o fio de nylon e puxar para tentar arrebentar, provavelmente você não consegue arrebentar. Ou o fio é muito fino, aí você consegue, mas um fio de nylon usado em pescaria, por exemplo, ou esses fios de nylon que você encontra em casa, você precisa de uma faca, de uma tesoura, ou de algum cortador para você arrebentar. Por quê? Porque é uma fibra. Você puxa no sentido da fibra e dificilmente você consegue arrebentar. Por quê? Porque ela apresenta alta resistência à tração. Então, essa é a ideia da fibra. Então, alguns fios, corda. Se você pegar uma corda, por exemplo, e puxar a corda, você consegue arrebentar ela? Não. Então, o pessoal usa a corda para alpinismo, para rapel, ou para segurar algum tipo de estrutura. Por quê? Porque ela tem alta resistência à tração. Isso é uma fibra. Então, plástico é aquilo que pode ser moldado, fibra tem alta resistência à tração. E tem fibras que são plásticos também. Por exemplo, uma corda. Se você aquecer uma corda, provavelmente ela vai queimar. Então, aquela corda é só uma fibra, não é um material plástico. Mas o fio de nylon, por exemplo, se você aumentar a temperatura e quiser transformar aquele monte de fio de nylon numa outra peça, você consegue. Então, o nylon, além de ser uma fibra, ela também tem a característica de ser um plástico. Agora, a nossa última classificação quanto ao comportamento mecânico envolve o processo do elastômero. Então, quanto ao comportamento mecânico, nós vamos encontrar um plástico que pode ser moldado, uma fibra que tem alta resistência à tração e podemos encontrar um elastômero, alta elasticidade. Porém, vem a pergunta. Goma de mascar, o popular chicletes, ele é um material elástico? A pessoa é assim, não é não. O que é um material elástico? Eu trago aqui um elástico, obviamente. Por que isso aqui é chamado de elástico? Repare que eu estou puxando isso aqui, ó, e se eu soltar, ele volta à estrutura original. Olha lá, está lá o plástico. Ou seja, eu posso esticar ele e ele volta à estrutura original. Isso é elasticidade. Você faz uma força nesse material, você deforma o material, só que na hora que você retira essa força, ele volta à estrutura original. Isso é um elastômero. O chicletes, a goma de mascar, não é um material elastômero, ele é um material plástico, porque ele pode ser moldado. É lógico que ninguém faz isso, mas ele pode ser moldado. Então, se você pegar um chiclete que tem aí e puxar ele da boca, ele não volta para a boca, ele cai. Ou seja, o material que é impregnado, ou melhor, que é feito a goma de mascar, é um material plástico. Ele pode ser moldado, tanto que você consegue fazer a bola da goma de mascar. Ou seja, para quem consegue fazer aquela bolha, aquela bola, esse material é um material plástico. Ele não é um material elastômero. Elastômero deforma, solta, volta à estrutura original. Então, cuidado com essa parte conceitual aí. Pergunta? Sim, veja bem, Franciele, o material, ele pode ter mais de um comportamento? Sim, então veja bem. Existem materiais que têm as três características, eles são plásticos, fibras e elastômeros. É lógico que aqui tem resistência, ó. Se você pegar esse elástico aqui, ó, eu estou puxando. É lógico que se eu puxar muito, ele vai arrebentar, lógico. Então ele tem uma certa força, mas veja bem, eu estou aplicando uma certa força, ela pode ser considerada uma fibra. Que repare, ó, fiz uma força, não arrebentou. E na hora que eu volto,
volta à estrutura original, fibra e elastômero. O fio de nylon, se você pegar um fio de nylon, amarrar bem, ela não estica. Então, significa que o fio de nylon não é um elastômero, é apenas considerado uma fibra, mas existem algumas fibras que, se você colocar a temperatura, eu posso fazer outros materiais. Então, eu pego aquele monte de fio de nylon que eu tenho, posso aquecer aquele fio de nylon e transformar ele num outro utensílio, num outro objeto. Então, o fio de nylon ele é uma fibra e um plástico. A goma de mascar, por exemplo, é só material plástico. Ela não tem resistência e não é elastômero. Então, tua pergunta bem feita aqui, Franciane. O polímero pode apresentar mais de um comportamento? Sim. Tem polímeros que podem ser plásticos, fibras e elastômeros. Pode os três comportamentos ao mesmo tempo. Eu posso moldar, ele tem uma resistência à tração e, ao mesmo tempo, ser um elastômero. Só que o comportamento elástico somente para alguns polímeros. Então, a maior parte dos polímeros que você encontra, eles não apresentam elasticidade. Se você olhar o pote plástico que está à sua casa, se você analisar o computador que você tem, a caneta, se você esticar a caneta, ela não volta. Mas, de qualquer maneira, eu preciso fazer as devidas apresentações. Então, a pergunta da Franciele é bem feita. Existem polímeros que podem ter mais de um comportamento? Sim, pode, sem problema qualquer. Então, o elástico aqui, ó, ele tem uma certa resistência, então ele pode ser chamado de uma fibra. Só que na hora que você faz a força, ela volta à estrutura. E é lógico que existem os termos de referência. Mas é uma fibra muito bem feita? Não, se você esticar muito aqui, vai arrebentar. Não é muito aqui. Se você pega um fio de nylon, você vai botar uma força tremenda nela, e é difícil de arrebentar. Portanto, a fibra do nylon é melhor do que a fibra aqui do elástico. Só que o nylon não é um elastômero, e isso aqui é um elastômero. Então, tem vários comportamentos que você vai ter. Então, segunda classificação, quanto ao comportamento mecânico. Importante que vocês tomem nota disso aí. Terceira classificação, quanto à composição. Quanto à composição, o meu polímero, ele pode ser um homopolímero, ou pode ser, já vou colocar aqui, ó, um copolímero. Esses copolímeros, eles vão ser muito bem estudados na semana que vem. Hoje, na aula de hoje, eu vou trabalhar mais os homopolímeros. Mas usem a lógica. Olha a língua portuguesa. Prefixo homo representa o quê? Igual. O homo significa igual. Homopolímero, a mesma estrutura que se repete. Então, eu coloquei um exemplo aqui embaixo, até para facilitar um pouco a sua vida. Na. Professor, o que é aquele N? Lá na matemática, você encontrou várias expressões assim, nossa, isso corresponde a N fatores. O que é o N? Muitos fatores. Polímeros. Só que esses muitos fatores aqui na química, esse N indica várias moléculas do A, várias estruturas do A. Aí essa estrutura de A se repete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 100, 200, 1000, 5000, 1 milhão de vezes. Professor, mas pode ter uma estrutura que repete 1 milhão de vezes ou o DNA. Quantas vezes se repete aqueles ciclos? Você tem aquelas siglas lá do GLI, do CIS, aí você tem lá todas aquelas aminoácidos, as proteínas, as bases peridímicas para formar a molécula do DNA. Então, se for um homopolímero, é a mesma repetição do mesmo monômero. Então, o A se repete quantas vezes for necessário. Então, homopolímero, a repetição do mesmo tipo de monômero. Já um copolímero, muitos de vocês têm um plano de saúde por coparticipação. O que significa esse prefixo co? Que ele não é sozinho, ele precisa de ajuda de alguém. Então, se tem um plano de saúde por coparticipação, você paga um tanto e o plano paga o resto. Então, há uma divisão, ou seja, é um compartilhamento de outras moléculas. Então, se o homopolímero é a mesma estrutura que se repete, o copolímero, você tem 2 ou mais monômeros diferentes. É a história do CLIPS, vamos voltar lá. Se você tiver o mesmo clipe metálico, então aqueles 100 clipes metálicos, você vai ter um homopolímero, uma corrente de clipes com clipes metálicos. Agora, se você tiver clipes coloridos, então eu tenho lá um clipe vermelho, um amarelo e um metálico. Então você pode fazer. Professor, se você pegar um clipe pequenininho e grudar num grandão, vai grudar? Lógico que vai. Ou seja, se eu pegar um clipe vermelho
um azul. Aí pegar um clipe grandão, mais um outro metálico, você vai ter 4 clipes diferentes, mas que você monta uma corrente de clipes, monta, só que com clipes diferentes. Logo, você tem ali um copolímero. Homopolímero significa a mesma repetição do mesmo monômero, e copolímero, 2 ou mais monômeros diferentes. Importante isso para a semana que vem. Mas, de qualquer maneira, eu vou trazer esse conceito quando ele for necessário. Mas já vão anotando. Deixe tudo bem anotado nessa matéria, que, como eu falei, é uma aula estritamente teórica e tem bastante teoria para vocês trabalharem. Bastante teoria. Então, ó, essa é a nossa terceira classificação. Quarta classificação. Quarta classificação diz respeito ao comportamento térmico. Aqui um cuidado especial, mas um cuidado mesmo. Então, quanto ao comportamento térmico, nós vamos encontrar, já vou colocar os dois aqui. Vamos ver. Então, termoplástico e termofixo. Então, o que é um plástico ou um polímero termoplástico? Ele também é chamado de resina. Se tiver caneta marca-texto, passe em cima da resina para evitar problemas. Amolecem e podem ser moldados pela temperatura, possuem cadeia linear. Anotem isso, coloquem isso aí no seu conceito para não perder. O que é um termoplástico? O que é um polímero termoplástico? Amolecem e podem ser moldados pela temperatura. Então, o plástico que nós encontramos no dia a dia, por exemplo, o polietileno. Uma sacola de mercado, por exemplo, eu posso voltar a aquecer essa sacola de mercado, ela vai derreter, vai amolecer, e daquela sacola de mercado eu posso fazer uma embalagem para uma bolacha, por exemplo. E lembrando que em Curitiba não é biscoito, é bolacha. Um frasco, uma embalagem de bolacha. Ou então, não quero fazer mais uma sacola plástica. Quero fazer, por exemplo, uma embalagem qualquer, um pote qualquer. Aí eu transformo aquela embalagem, por exemplo, nisso daqui. Nossa, eu preciso fazer forminha para gelo. Então, eu vou lá e eu pego isso aí. Então, se eu quiser derreter isso aqui, ó, eu posso derreter isso, ele amolece. Repare que se aumentar a temperatura, se você colocar esse plástico, por exemplo, na água quente, você vai perceber que ele vai ficar mole. E se você botar o dedo, por exemplo, vai ficar a marca do teu dedo ali. E na hora que ele resfria, fica a marca do dedo, fica o buraco onde você fez. Isso é um termoplástico. Eles amolecem pelo aumento da temperatura. E por que eles fazem isso? Porque eles apresentam cadeias lineares. Já responderei a pergunta. E como é que isso funciona? Então, vejam bem. Eu tenho um termoplástico, ele tem cadeia linear, tem cadeia reta. Aí, se eu quiser, a cadeia está lá, se eu quiser entortar ela, pelo aquecimento e depois resfria, ela permanece torta daquele jeito. Ah, mas eu quero fazer ela assim. Faz. Eu quero fazer no formato de um V. Faz. Eu quero fazer no formato de uma forminha. Faz. Quero fazer no formato de uma bisnaga para álcool gel. Faço. Quero fazer uma garrafa PET. Faço. Quero fazer qualquer estrutura. Posso fazer. Desde que eu tenha um molde apropriado, posso ter esse processo do chamado termoplástico. Como o plástico ser termofixo, sim, exatamente vem aqui, ó. Plástico, vejam bem, plástico é um material que pode ser moldado. Agora, os nossos polímeros, vejam bem, o termofixo, ele não poderia ser chamado de plástico. Não poderia, porque não amolece. Se você voltar um pouquinho aqui, só voltar um pouquinho aqui, viu? Lá no nosso comportamento, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Aqui, ó. Plásticos podem ser moldados. Ou seja, eles podem ser moldados. Presta bem atenção no conceito. Agora, quando eu tenho, veja bem, a composição homo-hétero, volta um pouquinho aqui. Então, termoplástico e termofixo. Presta bem, está escrito aqui, ó. Termofixo não amolecem e não podem ser remoldados. Remoldados. Então, o que é o remoldado? Você já fez a peça e não pode mais transformar ela. Então, a tua pergunta ali, Alan, tem como um plástico ser termofixo? Sim. Tem um plástico, pode ser termofixo? Sim. Um exemplo disso, bola de bilhar. A bola de bilhar, ou então o teu interruptor de energia elétrica, o botão que você acende e desliga a energia elétrica, ou a tomada que você utiliza nos seus aparelhos, ele é um plástico termofixo. Por quê? Porque na hora que eu fiz ele lá na empresa, eu já moldei ele, por exemplo, numa bola de bilhar ou no interruptor de energia elétrica. Eu fiz ele naquele formato. Só que aquele formato é definitivo. Eu não consigo, por exemplo, derreter uma bola de bilhar.
eu não consigo derreter, por exemplo, aquele interruptor de energia elétrica. Eu não consigo fazer uma outra forma com aquele material. Por quê? Porque ele é um termo fixo. Eles não amolecem e não podem ser remoldados. Não, eles foram moldados naquela estrutura, então eu fiz a bola de bilhar. Ela vai ser uma bola de bilhar para sempre. Professor, mas se eu aquecer a bola de bilhar, ela queima, ela se decompõe em outros compostos, mas ela não permanece na mesma estrutura. Agora, se eu pegar um plástico qualquer, uma sacola plástica, e aquecer essa sacola plástica, eu posso remoldar ela, por exemplo, num outro objeto. Essa é a diferença. Então, um polímero, cuidado com o termo, um polímero termoplástico são aqueles que amolecem e podem ser moldados pela temperatura, possui cadeia linear. Já um polímero termofixo, não amolecem e não podem ser remoldados. Remoldados. Repare que é remoldado. Então, na hora que eu vou fazer ele, eu produzo a peça e aquela peça vai ficar assim para sempre. Tanto que bola de bilhar é bola de bilhar para sempre. Um interruptor de energia elétrica, você só vai trocar aquele interruptor caso ele quebre ou alguma peça interna quebre. Pronto. É essa a função desses materiais. Então, o termofixo, ele tem aquela estrutura e aquela estrutura vai ser permanente. E se eu aquecer ela, ou ela se decompõe em outros materiais, ou ela queima. Um desses dois materiais você vai encontrar. Tem como manipular uma cadeia linear para se transformar em uma cruzada? Tem, veja bem. Está. Posso, só que daí envolve outros processos químicos. Mas só para entender bem aqui, ó. Por que a cadeia linear ela pode ser moldada e a cadeia cruzada, a ramificada, ela não pode ter esse processo? Porque a cadeia é rígida. Se você pegar, por exemplo, isso aqui, ó, vou pegar isso aqui que é mais fácil, aqui, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Ou seja, aqui, ó, você pode fazer as estruturas sem problema qualquer. Agora, se você pegar uma cadeia rígida, uma cadeia cruzada, ela é presa. Mesmo que você tenta forçar, o que acontece? A caneta, por exemplo, aqui, ó, ela é mais rígida. Se você tentar fazer qualquer material aqui, você vai quebrar ela. Na hora que você quebra, você transforma isso numa outra estrutura. Então, a cadeia, para ser termofixa, ela tem que ter uma cadeia ramificada. E essa cadeia ramificada é uma cadeia mais rígida. Tanto que se você aquecer essa estrutura, repare que ela permanece igual. Continua igual. Agora, a pergunta ali do Gustavo, tem como transformar uma cadeia linear numa cadeia ramificada? Tem. Só que daí é um processo químico e vira outra estrutura, é outro material. Eu posso pegar, por exemplo, um termoplástico, fazer uma reação com outro componente e formar uma cadeia ramificada. Só que na hora que você pega o termoplástico e reage com alguém, você vai ter um outro polímero. Então, não sei se a tua pergunta era assim, posso pegar um plástico, por exemplo, um plástico de mercado, e transformar ele numa cadeia termofixa sem nenhum tipo de reação? Aí não tem. Porque se a cadeia é linear, é linear. Se a cadeia é ramificada, ela é ramificada. Tem como tirar uma ramificação, mas se você tirar uma ramificação ou colocar uma ramificação, você está fazendo uma reação. E se você está fazendo uma reação, você está produzindo um outro produto. E se é um outro produto, ele é diferente do teu original. Então, a tua pergunta, Gustavo, tem como manipular uma cadeia linear para transformar em uma cruzada só de forma química. De forma física, não dá. Ah, mas se eu aquecer uma cadeia linear, ela vai virar uma cadeia cruzada? Não. Se pegar uma cadeia cruzada e aquecer, vai virar uma cadeia linear? Não. Se você aquecer aqui, você consegue moldar. Se você aquecer aqui, ela se decompõe em outros materiais, e muitas vezes nem materiais plásticos você vai ter. Então, essa classificação tem que tomar cuidado. Quem cobra muito essa classificação é o Enem. Termoplástico, porque os termoplásticos eles podem ser reutilizáveis. Eles podem ser recicláveis. Já um termofixo, não. O termofixo ele não é reciclado, não é reutilizado. Então, é a ideia da parte do Enem para a parte da ecologia, reciclagem e reutilização desses materiais. Então a ideia está aqui. Última classificação. Então, repare que tem algumas coisas que são importantes para vocês anotarem. Nossa última classificação vai falar sobre a síntese, e aí entram os polímeros do nosso dia a dia. Então, segundo a síntese, para você formar um polímero, para você formar esse material, ele pode ser ou por polímeros de adição, ou por polímeros de... Volta um pouquinho, volta. Cadê você? Voltou. Então, quanto à síntese? Ou ele vai ser de adição, ou ele vai ser de condensação.
Nós já vimos isso em várias aulas anteriores. Vamos só fazer uma pequena lembrança na memória. Para ser um polímero de adição, eu tenho que ter reação de adição. Lembra disso? Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? Quantas e quantas semanas eu repeti essa mesma frase? Qual é o alvo do ataque de uma reação de adição? Ah, professor, a dupla ou a tripla ligação? Perfeito. A quebra da ligação π. Portanto, um polímero de adição deverá ter a quebra da ligação π. Deverá quebrar a dupla ou a tripla ligação do nosso composto. Isso é um polímero de adição. E a maior parte dos polímeros que nós usamos no nosso cotidiano são polímeros de adição. Tem vários, vocês vão ver já já, que tem muitos desses polímeros que você utiliza e está usando agora. E os polímeros de condensação ocorre da seguinte forma. Os monômeros se unem com a eliminação de uma molécula pequena. Deixa eu me dar um exemplo. O maior exemplo que você vai encontrar de um polímero de condensação são as proteínas. Entra na aula de biologia. O professor de biologia explica assim, gente, quando 2 ou mais aminoácidos se unem, vão formar uma proteína pela ligação peptídica. Na realidade, essa frase não está bem correta, não. Na realidade, a frase correta deveria ser assim. O professor de biologia que explica certinho, que fala assim, quando 2 ou mais aminoácidos se unem, vão formar um peptídeo pela ligação peptídica. Quando vários peptídeos se unem, aí você vai ter uma proteína. Só que como é que forma essa ligação peptídica? O grupo OH, lembra disso lá da carboxila, interage com o hidrogênio do grupo amina do outro aminoácido. Aí vai sair o quê? A água. E forma o peptídeo, ou seja, a polimeria ou a polimerização de condensação forma o polímero, mas com a retirada de uma molécula menor, que é, no caso, a molécula de água. Essa é a ideia que você tem. Professor, fazer polímeros a partir de óleos de cadeias longas? Não. O óleo e a gordura, nós vimos isso numa aula anterior e vamos ter isso daqui a 2 semanas. Nosso último tema, se você olhar sua apostila, vai ser bioquímica, compostos bioquímicos, e lá eu vou falar sobre os lipídios. Dentro dos lipídios, você encontra óleos e gorduras. E o que é um óleo, o que é uma gordura? É um éster de ácido graxo. É um éster de ácido graxo. Por quê? Porque lá eu tenho uma cadeia gigantesca, mas é uma cadeia gigantesca formada por cadeias maiores. A polimeria, você forma uma cadeia gigante através da repetição de várias estruturas menores. Um óleo ou uma gordura não é um polímero. É uma cadeia grande, por ser um ácido graxo, tem que ter no mínimo 11 carbonos, e é um derivado de ácido carboxílico. Então, óleo e gordura são ésteres de ácidos graxos. É uma única molécula, única só. E ela é formada por uma reação. Já uma polimerização, eu vou ter uma macromolécula formada pela repetição de várias moléculas menores. Então, óleo e gordura não é polímero. Então, entra na sua frase final, como se escreve ali, ou nada a ver. Então, nada a ver. Então, óleo e gordura não são polímeros. Eles não são formados pela repetição de moléculas menores. Então, cuidado com isso aí. Mas a tua pergunta é boa. Então, síntese. Ou ela é de adição, ou seja, você vai ter a repetição de quebra de dupla ou de tripla ligação, ou de condensação. Ah, professor, mas para formar um óleo não funciona por polimerização? Não. Porque você pega um ácido graxo, reage com álcool. Aí o ácido graxo reage com álcool, uma molécula de ácido, uma molécula de álcool, para formar o meu éster, que é óleo e gordura, uma só. Na polimerização, se pega várias estruturas do monômero e vai formar uma estrutura gigantesca. Então, são coisas diferentes. Então, a esterificação é uma reação que produz uma única substância. A polimerização, você vai pegar milhares, milhões de estruturas pequenas e vai formar uma estrutura maior. Se você tiver apenas a repetição da mesma estrutura, é de adição, quebra da ligação π. E se você, além do polímero, formar uma molécula pequena, como água, HCl, amônia, você tem um polímero de condensação. A gente vai ver os dois no decorrer das nossas aulas. Pois bem, esses são os assuntos que eu pedi para vocês anotarem. Eu fiz um resumo do que vocês têm na apostila para facilitar a sua forma de estudo.
Então, na hora que você sentar e olhar esses esquemas, fica mais fácil para você começar a resolver os testes da apostila e uma grande possibilidade de você encontrar esses conceitos numa prova da Federal e do Enem. As últimas provas da Federal já tiveram várias questões envolvendo polímeros. O Enem é certeza. Certeza que vai cair algum polímero. Ou vai cair a estrutura dele, ou vai cair alguma coisa relativa a polímeros no ambiente, poluição, descarte, reciclagem, reutilização, tanto na prova de química, na prova de geografia, na prova de ciências humanas, pode cair. Inclusive, já virou tema de redação. A Unesp, há uns anos atrás, colocou como tema da redação o plástico nosso de cada dia. O plástico nosso de cada dia. Se imagine, olha só, que parte interessante que isso pode acarretar em termos de cotidiano. Então, são informações importantes que vocês precisam ter. É lógico, na redação, se nem escrever assim. Os polímeros são macromoléculas, eles podem ser classificados em naturais e sintéticos, termofixos, termomoldáveis, não precisa. Mas aqui eu coloco a definição para a prova de química. Pois bem, para você formar um polímero, ou é de adição ou é de condensação. Eu vou começar na aula de hoje com os chamados polímeros de adição. Mas como são muitos, provavelmente eu não vou conseguir terminar todos hoje, mas eu tenho 2 semanas para terminar esse tema de polímeros. Então, adiantei a parte de química ambiental, que era bem tranquila, para justamente trabalhar com bem calma essa parte dos polímeros. Eu vou começar com os chamados polímeros de adição. Um polímero de adição. Anotem, se tiver caneta marca-texto, é importante para vocês entenderem aqui, ó. Como é que eu vou saber que é um polímero de adição ou um polímero de condensação? Para ser um polímero de adição, eu tenho que ter a quebra da ligação π. Isso aqui vocês me botem na caneta marca-texto. Para ser um polímero de adição, eu tenho que ter a quebra da ligação π. E onde que ocorre a ligação π? Na dupla e na tripla ligação. Eu dou um exemplo aqui embaixo, ó. Vocês vão perceber que na frente da minha molécula do reagente, a partir de agora, vai ter um N. Professor, mas o que é o N? N fatores, muitas moléculas do monômero. Nós temos uma dupla ligação entre átomos de carbono. E o que acontece? Essa dupla ligação, ela está ali, a ligação π está ali, e ela se abre. Repare que eu tenho um elétron aqui e um elétron aqui. A ligação π daqui. Então, na hora que ela se quebra, essa ligação sigma vira para cá, e a outra ligação sigma vira para cá. Então, eu vou ficar com 2 ligações sigmas. E o que eu posso prever aqui? Uma outra estrutura, e mais outra estrutura, e mais outra, e mais outra, mais outra, até você fechar com todo esse sistema. Então, a ideia dos polímeros de adição quebra da ligação π. Deixa eu fazer um pequeno comentário. Numa das provas do Enem, só não lembro qual é, porque tem várias versões, tem vários anos, e prova do Enem é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque é uma prova muito cansativa. Não sei se alguém já fez prova do Enem. São 2 domingos de extrema alegria. Aí você começa a prova, aí você está lá na questão 30, parece que já passou umas 6 horas, e você ainda tem mais 70 questões pela frente. É uma maratona. Literalmente, a prova do Enem é uma maratona. Aí você está lá, já cansado, vira a folha e dá de cara com uma questão que é uma página inteira. É para assustar mesmo. A única função é assustar, porque cada alternativa tinha uma estrutura. E eu lembro que essa questão, ela falava assim, assinale, um texto gigante, obviamente, assinale a alternativa que traz um polímero de adição. A resolução era de 15 segundos. Por quê? Para ser um polímero de adição, o que eu preciso ter como a parte teórica básica? Quebra da ligação π, ou seja, eu preciso que entre os átomos de carbono eu tenha uma dupla ou uma tripla ligação. Essa é a parte essencial. Então, o que você olhava? Você olhava as alternativas, opa, na questão A não tem dupla nem tripla entre carbonos, não é? Letra B não tem, opa, letra C tem uma dupla ligação entre carbonos, essa é a resposta correta. Aquela questão de uma página inteira, que a gente chama muitas vezes de questão monstro, porque ela ocupa a página inteira. Ela tem mais o papel de assustar do que de resolução. Então, nossa, olha o tamanho da questão. E fora que o aluno, nessa hora, ele baixa o apocalipse. Anjos, santos, orixás, tudo que se puder imaginar é evocado naquela hora, porque é mais natural. Nossa, meu Deus, olha o tamanho dessa questão. Ave Maria, olha o tamanho dessa questão. Olha, Glória, olha o tamanho dessa questão, me ajuda. A questão é fácil. Só tem que tomar cuidado com a teoria. A teoria é uma única linha. Quando que eu tenho um polímero de adição? Quando eu tiver a quebra da ligação π.
E onde que ocorre a ligação π? Na dupla e na tripla ligação. Isso é um polímero de adição. Professor, como assim polímero? Repare que aqui eu vou ter N moléculas do eteno e eu vou formar N estruturas de repetição. Professor, mas como assim N estruturas de repetição? Repare que isso aqui, ó, vai grudar a uma outra estrutura igual, a uma outra estrutura igual, a outra, e várias outras até o final físico do nosso material. Vou te dar uma ideia aqui, ó, de um desenho. Imagine que você tem o seguinte, opa, venha. Então, uma imagem. Muitos de vocês que estão aí do outro lado da tela têm um negócio chamado inteligência visual. Vocês, para estudar, precisam colocar no papel, precisam montar esquema, precisam montar resumo, precisa colar na frente onde você está estudando para você fazer a devida lembrança. Você precisa desse recurso visual. E tem aquele ditado popular que muitas vezes que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Nossa, eu lembrei daquela questão pela imagem. Se você tem esse tipo de inteligência aflorada, eu trago um exemplo de uma polimerização. Só espero que vocês consigam ver direitinho ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5 moléculas que apareciam que coube aqui na tela. Mas eu podia colocar 1 milhão de moléculas, que seria o mesmo processo. Reparem que essas moléculas estão sendo somadas. Uma molécula está sendo adicionada à outra. E se uma molécula está sendo adicionada à outra, é um polímero de adição. Por quê? Se vocês observarem bem, aqui, ó, cada bolinha vermelha é o carbono, cada bolinha branca é o hidrogênio. É aquela molécula que eu tinha feito anteriormente, que é o eteno. 2 carbonos com 4 hidrogênios. Entre os 2 carbonos existe uma dupla ligação. Portanto, se existe dupla ligação, eu posso quebrar essa ligação π e formar um polímero de adição. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 moléculas, mas eu poderia ter muito mais. Quebra a dupla ligação, e na hora que quebra a dupla dessa molécula, fica uma ligação sigma para a direita e uma ligação sigma para a esquerda. E nessa ligação sigma, eu vou grudar a outra estrutura. Nessa ligação sigma, eu grudo a outra, na outra eu grudo a outra, e vou grudando até formar o meu polímero, que é essa estrutura aqui de baixo, ó. Então, esses 2 carbonos se ligaram aos outros 2, se ligaram a mais 2, se ligaram a mais 2, a mais 2, a mais 2, e vai nessa ordem. Então, uma reação de polimerização por adição tem a quebra da ligação π. Quebrou a ligação π, essas estruturas se repetem quantas eu tiver dentro do material. Professor, eu vou ter que desenhar um negócio desse numa prova? Nunca, jamais. Mas o que pode acontecer é isso aqui, ó. Vira a folha, dá de cara num desenho desse. Meu Deus, olha o tamanho desse desenho, olha quanto átomo que tem aí. Nossa, senhora me ajuda, nossa, glória, aleluia, me ajuda, não sei o que não. Simples, só observe. Poder de observação. Várias moléculas sendo adicionadas pela quebra da ligação π, formando uma macromolécula. Volta lá na estrutura original que tinha o conceito de polímeros. Polímeros, ou melhor, polímeros são macromoléculas, ou seja, uma molécula grande, formada pela repetição de estruturas iguais ou diferentes. Aqui é igual, ó. 2 com mais 2, 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 e vai até os limites físicos desse meu material. Então, isso aqui é uma reação de polimerização por adição, porque eu tenho a quebra da ligação π. Fechou? Outra parte para vocês anotarem. Dentro dos polímeros de adição, nós temos uma subclassificação. E alguns desses nomes, provavelmente, você já ouviu na vida, mas não se deu conta. Quer ver? Então, na hora que você vai classificar esses polímeros de adição, eles podem ser polímeros vinílicos. Esse termo, eu tenho quase certeza que você já ouviu em algum momento na vida. Polímeros acrílicos, outra palavrinha que você já viu na vida. Hoje está meio frio, provavelmente você deve estar vestindo alguma coisa acrílica. Uma blusinha de lã fina, ela não é do algodão, ela é um polímero acrílico. Você deve ter luva, cachecol, gorra, algumas meias mais pesadas são feitas de acrílico. Aí você encontra, por exemplo, o edredom. O edredom, ele é feito de uma estrutura acrílica.
Ou então as peças de acrílico que você encontra em casa. É lógico que vocês não frequentavam, porque vocês são menores de idade, mas de qualquer maneira, aquelas festas em que o pessoal disponibiliza um copo para você não ficar trocando o copo toda hora. Aquele copo transparente é um polímero acrílico. Tem algumas pessoas que no banheiro tem um box de acrílico. Tem algumas peças de decoração que dentro, assim, tem lá uma simbologia, principalmente de formatura. Nossa, tem uma balança, aí tem a simbologia lá da medicina, da química, embaixo tem um LED que brilha. Peças de decoração. Vaso de acrílico, peças de acrílico, janela de acrílico, tem várias peças do seu dia a dia que são feitas desses materiais. E a última classificação são os chamados polímeros diênicos. Dien, duas duplas ligações. Porém, como é que eu vou saber que é um plástico vinílico, que é um acrílico e o que é um diênico? O diênico é o mais fácil de vocês identificarem. Dien é aquele que o monômero tem duas duplas ligações. Agora, entre polímeros vinílicos e acrílicos. Professor, mas polímeros vinílicos eu nunca vi isso na minha vida. Já. Provavelmente você já ouviu falar em piso vinílico, tinta vinílica, peças vinílicas. O que é o vinil? Volta no tempo e espaço. Lá nas primeiras aulas de química orgânica, nas primeiras, você estudou classificação de cadeia, hibridação, aí começou a parte de nomenclatura de cadeias normais. Quando você entrou em cadeias ramificadas, você estudou alguns radicais. Metil, etil, propil, butil. Mas viu 3 radicais especiais. O fenil, o benzil e o vinil. O vinil é exatamente a base de referência para esses nossos polímeros. Então, o que é um polímero vinílico? Então, esse polímero vinílico é aquele que é derivado do vinil. Só para colocar aqui, ó, vou colocar a estrutura só para vocês compreenderem. O que é o vinil? Deixa eu só colocar a caneta, marca-texto, vou colocar uma cor vermelha que é mais fácil de enxergar. O vinil é isso daqui, ó. É um CH2 dupla, CH tracinho. Esse é o vinil. Então, quando a minha estrutura tiver 2 átomos de carbono e uma dupla ligação, esses 2 carbonos com dupla são chamados derivados do radical vinil. Repare que nessa ligação aqui, pode ser para a direita, pode ser para baixo, pode ser para cima, pode ter alguma coisa presa. Então, se eu tiver um cloro, por exemplo, vai ser um plástico vinílico. Se eu tiver um outro radical, vai ser um plástico vinílico. Se eu tiver uma cadeia aromática, vai ser uma cadeia vinílica, porque é derivado dessa estrutura de repetição. 2 carbonos com uma dupla ligação no monômero de origem. No monômero de origem. Tanto que a estrutura básica é o eteno, que é o etileno, que depois vira o radical vinil. Se você tirar um desses hidrogênios de um desses carbonos, você vai ter o radical vinil. Então, o plástico vinílico, que é o motivo da aula de hoje, vai ser exatamente a partir dessa estrutura aqui. Deixa eu só apagar para dar continuidade. Já um polímero de adição acrílico, ele é derivado, deixa eu ir para cá, ele é derivado desse composto aqui. Então, a origem do material vinílico, 2 carbonos com uma dupla ligação. Mas lembre-se que polímeros de adição devem ter dupla ou tripla entre carbonos. Carbono tem uma dupla ligação. Professor, mas tem uma dupla com oxigênio. Isso não me vale. Então, o que vale para ser polímero de adição está aqui, ó. Entre os átomos de carbono tem que ter uma dupla ou uma tripla ligação. Pare e pense. Vamos fazer uma pequena revisão de matéria. Primeiro, que função orgânica aparece nesse composto? Qual é a função orgânica que aparece nesse monômero acrílico? C-O presa OH. Puxa lá na memória. Que função que é essa? Um ácido carboxílico. C-O preso a OH é um ácido carboxílico. Alguém arriscaria o nome desse composto? Peraí, nomenclatura se resume em 3 partículas. Raiz, met, et, prop, but, pent. Tipo da ligação entre os carbonos. Se for simples, é an, dupla, en, tripla, in, 2 duplas de en. 1, 2, 3 carbonos. Prop. Dupla ligação entre átomos de carbono, en. E aí fica a lembrança. Qual que é a terminação para um ácido carboxílico? Ico, carboxílico, ico. Então, junta tudo. Ácido, prop, en, ico. A princípio, ficaria ácido propínico.
Precisam lembrar que lá na química de funções orgânicas, os ácidos carboxílicos são obrigados a colocar a letra O pela língua portuguesa numa figura chamada eufonia, para melhorar a pronúncia. Então, em ácido propênico, vai virar ácido propenóico. Então, ali até o Alan já colocou a resposta, acho que foi propenóico, perfeito. Ácido com 3 carbonos prop, dupla em terminação, óico, ácido propenóico. Porém, todos os ácidos carboxílicos têm o nome de origem. Você vai lembrar que para 1 carbono era fórmico, para 2 carbonos o acético presente no vinagre. Esse ácido propenóico é chamado de ácido acrílico. Por isso que o polímero derivado desse ácido vai ser chamado de polímero acrílico. E o diênico, esse é o mais fácil de ser observado, porque ele tem duas duplas ligações. Só que não é qualquer dupla ligação que me interessa nos polímeros diênicos. Reparem que eu tenho dupla, simples, dupla ligação. Toda vez que tiver dupla, simples, eu tenho ressonância. E quando apresentar ressonância, acontece o seguinte. Como eu tenho duas ligações π entre átomos de carbono, e essas duas ligações π vão ser rompidas. Mas eu só deveria quebrar uma ligação π. Então eu escolheria qual das duplas ligações eu quebro? Não. Aí existe um processo chamado ressonância. O que acontece? As duplas ligações se rompem para formar uma nova ligação π no centro da estrutura. Todo polímero diênico segue essa linha de raciocínio. Vou ter dupla, simples, dupla ligação. É um chamado alcadieno conjugado. Porque eu tenho dupla, simples, dupla ligação. Arrebenta as duas duplas e pela ressonância a ligação π que deve ser formada vai para o centro e nas duas laterais eu fico com os elétrons livres para formar o polímero. Então esse processo se repete 1, 2, 10, 100, 1 milhão de vezes. Se bem que para você ficar bem pouco preocupado, só existe um polímero diênico que nós vamos estudar, que é a borracha natural. Então, o produto derivado da seringueira, que é o látex, aí esse látex é trabalhado para virar a borracha natural, que é um polímero diênico. Só vai trabalhar, tem dois polímeros diênicos que você pode encontrar, a borracha natural e outro produto chamado neopreno. Muitas vezes você vai encontrar neopreno naquelas roupas de borracha de surfista, mergulhador, ou até muitas vezes no nosso dia a dia para joelheira, para quem tem dor no ombro, que usa aqueles produtos lá de fisioterapia, eles são feitos de neopreno, ou neoprene, tudo faz, que é um polímero diênico. Fechou? Então, a classificação dos meus polímeros vinílicos, aliás, de adição, desculpe. Essa tela aqui, ó, ela resume grande parte do trabalho que nós vamos ter daqui para frente. Primeiro, polímeros de adição devem ter dupla ou tripla ligação entre carbonos. Isso que é obrigatório. Para ser um polímero de adição, eu tenho que ter a quebra da ligação π. Obrigatório. Só que esses polímeros de adição, eles podem ser vinílicos, quando você tiver 2 carbonos com uma dupla ligação. Eles vão ser polímeros acrílicos, quando eu tenho 3 carbonos com uma dupla ligação, ou um polímero diênico, quando tem 2 duplas. Mas esse é o mais fácil de identificar, porque tem 2 duplas, di e. Então, vamos começar agora com os polímeros vinílicos, desculpa, vamos começar pelos vinílicos, que são os mais simples de se encontrar no seu dia a dia. Então, eu coloquei já como tela inicial polímeros vinílicos. Tem uma madeira, aí, lembrando nossa infância, para vocês não foi muito tempo atrás, piscina de bolinha. Mesmo hoje, se tiver alguma festa infantil e tiver piscina de bolinha, os pés e as mãos coçam da vontade de entrar lá dentro. Tanto que, quando muitas vezes se monta isso em casa assim, para um irmãozinho mais novo, priminho, adivinha quem está dentro da piscina de bolinha? Você lá, está lá, nadando, se escondendo na piscina de bolinha, porque é mais forte do que a gente. Então, essas bolinhas da piscina de bolinha são feitas de materiais vinílicos. Piso vinílico, então tem algum material emborrachado que tem na sua casa, mas não é borracha, é um piso vinílico. Então, essas lâminas, aquelas mantas que você encontra, são pisos vinílicos. Começando com o mais importante dos pisos, aliás, dos polímeros vinílicos, o polietileno. Outro probleminha. Algumas vezes, eu vou colocar isso, alguns polímeros vão apresentar siglas. O polietileno vai ser chamado de PE, inclusive em vestibular. Cuidado. Então, vai ter questões assim,
Um dos polímeros mais usados no nosso dia a dia é o PE. Ah, mas o que é o PE? Polietileno. E por que ele é chamado de polietileno? Eu não coloquei nada ainda para você começar a montar minha linha de raciocínio. Polietileno. O que é o prefixo poli? Muitos. Etileno vem de quantos átomos de carbono? 2 com dupla ligação. Portanto, o polietileno é pequeno, é exatamente lá que tem sozinho. É perfeito, Franciele. Eu também uso dessas técnicas. Olha, vai estar sozinho, vai se machucar. Eu vou entrar também para brincar com eles. É uma boa estratégia. Aliás, essa estratégia é sempre infalível. Cama elástica é a mesma coisa. Cama elástica, olha, tem as crianças pulando, você olha lá, pula, dá vontade de entrar lá. Aí quando sai todo mundo, os convidados, adivinha quem entra lá dentro, tá lá você pulando. Nossa, eu vou levar meu priminho lá porque ele tem medo. É numa ova, quem quer brincar é você. De qualquer maneira, tá lá. Então, polietileno, o PE, o polietileno. Poli, muitas moléculas do etileno. Essa seria a ideia essencial. Então, o que nós vamos encontrar? Vou colocar a estrutura básica aqui, ó. Eu também concordo, ó. Festa tem que ter cama elástica, tem que ter piscina de bolinha e tem que ter algum joguinho para as crianças ficar lá. Principalmente menino, para ficar atraído. Se deixar o menino solto, ele acaba com a festa. Ele pendura no monstro, entra embaixo da mesa, tira a cadeira, apronta. Então, tem que ter entretenimento. Se tiver, fica tranquilo, a festa termina rapidinho, sem problema qualquer. Polietileno. Eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, a molécula da minha origem, que tem 2 átomos de carbono com uma dupla ligação. Se eu fosse cobrar a nomenclatura, seria o eteno. Eteno. Só que esse eteno, ele tem um nome comercial, ele é chamado de etileno. E como eu vou ter muitas moléculas de etileno, poli, de muitas etileno da molécula que tem 2 carbonos. Não sei se vão conseguir ver ali, ó. Mas entre os átomos de carbono tem uma dupla ligação. O que eu fiz? Eu coloquei um rainho ali, ó, para mostrar que eu vou quebrar essa ligação π. E na hora que você quebra essa ligação π, perceba que vai ficar uma ligação para a esquerda e uma ligação para a direita. E essa ligação para a esquerda e para a direita faz o quê? Pega essa estrutura, repete aqui, mais outra aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Eu vou fazer esse desenho só para você compreender aqui, ó. Nossa, pessoal, mas olha o tamanho da estrutura. É uma estrutura de repetição. Então, repare que esses 2 carbonos, ó, se repetem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só não coloquei mais porque acabou a tela. Mas eu poderia ter colocado 100, 200, 1 milhão de vezes essa repetição. Polietileno. Várias moléculas do eteno ou etileno sendo devidamente repetidas. Então, essa é a reação clássica que você vai encontrar. Quando você encontra o etileno sendo repetido, nós temos o chamado polietileno. Usem a lógica. Professor, mas eu vou ter que fazer uma reação dessas? Não. Isso aqui vai estar pronto para você. Simplesmente isso aqui é mais assustador. Mas pare e pensa. Poli, muitas moléculas. Mas moléculas de quem? Do eteno ou do etileno. Então, o etileno quebra dupla, forma uma ligação sigma para cada um dos 2 lados, e esses 2 lados se repetem quantas vezes forem necessários. Agora, pergunta, para que serve o polietileno? O polietileno é o plástico nosso de cada dia. Então, eu coloquei algumas aplicações, só por curiosidade, o polietileno na indústria é assim, ó. São pequenos grânulos, parece açúcar cristal. O que você faz com esses grânulos? Você aquece eles, repare que ele é um termoplástico, você aquece ele e você pode moldar o que você quiser. Você pode fazer uma garrafa, você pode fazer um pote, você pode fazer um porta-escova de dentes, você pode fazer uma embalagem para tomate, uma embalagem para maçã, uma embalagem para qualquer coisa que você possa ter. Então, você pode criar o que a tua imaginação precisar, o que a indústria precisar. Onde que eu uso o polietileno? Desde uma simples sacola plástica de mercado ou de venda, até brinquedos e eletrodomésticos de última geração. Provavelmente, o seu computador, o seu televisor, não sei o que está assistindo aí, ele é feito de peças de polietileno. Teclas, talvez a parte mais plástica que tem lá, polietileno. Aí você tem brinquedos. Os brinquedos de hoje em dia, todos eles são feitos de polietileno. E até uma outra estratégia, talvez vocês vão lembrar. Os meninos são destruidores por natureza, embora alguns meninos também. Mas, por exemplo, se conseguir guardar algum brinquedo da sua infância, não entra nessa resposta Hot Wheels, porque isso é de coleção. É provável que vocês, meninas, guardaram uma boneca, guardaram um urso de pelúcia, guardaram algum brinquedo da sua infância. Os meninos são destruidores por natureza. Ele ganha um carrinho, pá, bateu, quebrou.
Aí a mãe já vira uma voadora, já tem a briga e tal. Para que comprar avião para criança pequena? É pedir para quebrar, porque o que o avião faz? Ele voa, então o que ele vai fazer? Ele vai jogar, na hora que cai no chão já virou 5 ou 6 peças, é um Transformers. Você pega aquelas peças, volta, tem um avião tudo remendando, mas volta. Ou seja, os brinquedos de uns anos atrás, uns 7, 8 anos atrás, eram mais resistentes. Hoje o brinquedo já é projetado para quebrar. Se bobear, você coloca o brinquedo numa caixa, aí chega para a criança e diz assim, tira o que tem aqui dentro. Na hora que ele balança assim, na hora que abre, já tem uma porta quebrada, já tem um volante quebrado, já está faltando uma roda, justamente porque ele é feito de polietileno. É um material frágil, ele pode quebrar com facilidade, embora a indústria consegue transformar esse polietileno numa forma mais rígida e mais resistente. A próxima tela depois. Sacola plástica. Toalhas, garrafas, revestimentos de fios elétricos, embalagens e brinquedos. Então, hoje, o universo que está ao seu redor, basicamente, tem polietileno. Mas não é só ele, não. Tem outros polímeros em si. Mas quando você entra naquelas lojas, aquelas antigas lojas de 199, ou então aquelas lojas de importados, que tem um monte de traca lá dentro, você lá é o reinado polietileno. Você tem pote, você tem utensílio, você tem flor, você tem um monte de objetos, tudo que você puder imaginar lá dentro é feito de polietileno. Por quê? Porque ele é barato. Porque a parte de produção dele é barata, portanto, o objeto é barato, se é barato, você compra. É assim que funciona. Então, você tem lá brinquedos de uma forma geral, você tem lá piscina de bolinha, aquela bolinha feita de polietileno, aí o teu telefone celular tem uma parte de vidro, mas tem umas partes que você tem que são feitas de polietileno. Para quem tem uma capinha de proteção que é mais rígida, ela é feita de polietileno. Agora, professor, mas eu tenho lá uma capinha de silicone. Opa, isso é um outro polímero que você também vai estudar, só uma questão de tempo. Então, esse polietileno veio para alavancar a nossa sociedade. Tanto que alguns historiadores, daqui a algumas centenas, milhares de anos, vão olhar assim para trás. Nossa, o homem lá, muito tempo atrás, já viveu na idade do fogo, na idade da pedra lascada, na idade do bronze, na idade do aço, e hoje, provavelmente na história, vai ser a idade do plástico. A maioria dos produtos que você encontra ao seu redor são materiais plásticos. A começar pela tua camiseta, se você olhar na etiqueta, poliéster, poliamidas, todos os materiais plásticos produzidos pelo homem. Sua caneta é feita desse material polímero. A não sei que você está escrevendo com lápis, que é o lápis de madeira e o grafite é encontrado na natureza. Mas o teu computador tem parte plástica, se você olhar ao seu redor, tudo tem material polimérico. Bem clássico isso aí. Agora, esse material aqui, é reciclável? Sim. O polietileno é um material reciclável e reutilizável. Qual é a diferença de reciclagem e reutilização? Franciane se colocou a pergunta no ponto essencial, e inclusive ia comentar isso depois. Lá naqueles R's da ecologia, eu só não lembro qual é o terceiro R. Se alguém quiser procurar e colocar para mim, agradeceria. Eu sei que um é de reciclagem e outro é de reutilização. Eu só não lembro o outro R. Então, você tem lá reciclar, reutilizar e, se alguém procurar para mim e quiser colocar lá, agradeceria muito. Então, opa, alguém já colocou ali, ó. Então, lá reduzir, isso, reduzir. Obrigado, Franciane. Então, reduzir, reciclar, reutilizar. Porém, cuidado com o que é reciclagem e o que é reutilização. Reciclagem funciona assim, por exemplo, eu tenho essa, peguei lá, primeiro plástico que veio na minha frente, essa coisa de gelo aqui, ó, forminha de gelo. Se eu não quiser, quebrou essa forminha de gelo, não posso colocar na geladeira porque vaza a água. Então, eu vou jogar lá no material lá que vai ser depois reciclado. Então, se esse material for triturado, e se esse material virar uma garrafa PET, por exemplo, esse material foi reciclado, porque ele não volta na mesma forma original. Então, essa pode voltar a ser uma camiseta, ele vira uma vassoura, ele vira uma garrafa. Isso é reciclagem. Agora, reuso, eu tenho esse plástico da forminha de gelo. Eu vou lá na empresa, eu vou derreter esse material e volto a formar outra forminha de gelo. Ele volta na utensílio original. Então, se eu tenho essa forminha e ele vira uma garrafa, isso é reciclagem. Se ela voltar a ser uma forminha de gelo, é reuso. Ele volta com a mesma finalidade. Geralmente, material de reuso é lata de refrigerante, lata de alumínio. A lata de alumínio vai para a empresa, eles amassam, fazem o tratamento lá para esterilizar, tirar aqueles corantes, e volta na forma de lata de alumínio. Isso é reuso. Volta com a mesma função. Agora,
Se essa forminha voltar na forma de uma garrafa, isso é reciclagem. Ele volta com uma outra função. Então, cuidado com esses conceitos, principalmente no Enem. E se eu pouco me engano, acho que foi o Enem do ano passado, ou o último Enem, que apareceu esse processo de reciclagem e reuso. Reciclagem quando troca a finalidade. E reuso quando volta com a mesma finalidade. Então, se essa forminha de gelo voltar a ser uma outra forminha de gelo, isso é reuso. Se essa forminha de gelo voltar na forma de uma vassoura, numa camiseta, isso é reciclagem. Então, a tua pergunta ali, Franciele, é reciclável? Sim, é reciclável. Ali tem o Gustavo e o Alan também já colocaram a resposta. Obrigado. Então, o reduzir, o reciclar e o reutilizar. Os 3 R's. Até agora tem um outro R aí que o pessoal está colocando, que é o repensar. Será que eu preciso realmente comprar aquele material? Será que eu preciso comprar um novo telefone? Será que eu preciso comprar uma nova calça? Será que eu preciso comprar um novo tênis? Ou simplesmente eu vou comprar um telefone porque tem um novo lançamento? Então, o repensar. Agora está tendo 4 R's aí. De qualquer maneira, agradeço aí. Então, esse polietileno é o plástico nosso do dia a dia. É o grande plástico que revolucionou a indústria porque deixou os materiais mais baratos, só que ele tem um problema sério. Se você jogar um material, como aqui no meu horário tá bom ainda, se você jogar uma sacola plástica, por exemplo, no chão, na natureza, quanto tempo leva para essa sacola plástica se degradar? Quanto tempo leva para esse polietileno se degradar? No mínimo, 100 anos. No mínimo, 100 anos. Então, se você jogar um material plástico, um papel de bala, por exemplo, um papel de chocolate, ou alguma coisa, papel não, um polímero de chocolate, um polímero de plástico qualquer, na natureza ele vai levar muito tempo para se degradar. Esse é um problema sério. Ele revolucionou nossa indústria, mas em contrapartida houve aumento de poluição. Aí você já viu reportagens em que uma tartaruga comeu lá um pedaço de plástico achando que era uma água viva e morreu por causa desses materiais. Aí um tubarão comeu uma garrafa plástica, morreu, gaivota comeu garrafa plástica, ficou presa lá no material plástico, poluição. Problema sério. Só que aí entra a parte de educação ambiental. Nós, curitibanos, melhor falando, nós já tivemos educação ambiental desde os tempos mais pequenininhos. Quer ver um exemplo disso? Imagine a cena, você está andando na rua, se bem que estamos aí andando agora um pouco mais, você está andando na rua com uma barrinha de chocolate, uma barrinha de cereal, um pirulito, uma bala qualquer. Aí você resolve comer isso na rua. Aí você está lá com um pedaço de chocolate, está com a embalagem na mão, o que você faz com aquela embalagem? Você joga ela no chão? Provavelmente você vai ficar segurando aquela embalagem até encontrar uma lixeira. E se você não encontrar uma lixeira, o que você faz? Tem gente que enfia aquilo no bolso, tanto que muitas vezes vai lavar a calça, tem lá a embalagem de algum alimento que você comeu na rua, que não teve lugar, você não jogou no chão. Você colocou no bolso, colocou na bolsa, na mochila, algum lugar, mas não jogou no chão. Por quê? Porque desde criança você foi condicionado a não jogar o lixo no chão. Faz um outro teste em casa. Espera na hora do almoço, pai, mãe, tio, vô, todo mundo está reunido na mesa. Aí você faz o seguinte, ó, pai, mãe, presta atenção em mim aqui, ó. Aí você pega lá um papel de chocolate, olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar ele no chão. Matrix, lembra do filme Matrix? Se você fizer isso perto do tamanho, o papel assim, ele está no ar ainda. A tua mãe está vindo uma voadora na tua jugular. Então, simplesmente você não faz isso em casa, por quê? Porque você levou algum sermão quando era criança, ou então até muitas vezes, alguns tapinhas de leve, entre aspas, tal, para você ter educação ambiental. Então, quando você era criança, você estava com um pirulito na mão, pegou aquele cabinho e jogou no chão. Aí a mãe, o pai, com toda aquela delicadeza, a primeira vez, obviamente, filhinho, filhinha do meu coração, junta o papel de bala, junta o cabinho de pirulito. Aí você criança assim, não vou juntar não. Aí a mãe, na segunda vez, fala assim, filho, junta, por favor. Na terceira vez, você já percebe que o tom de voz dela muda. Junta. Se você não juntar na terceira vez, na quarta vez você junta. Ou junta com a mão, ou junta com a boca, ou com alguma parte do corpo. Mas você juntou esse material, levou no lixo, e hoje você não joga no chão por medo da mãe. Você está na rua, nossa, vou jogar no chão, vai vir a minha mãe numa voadora no meu pescoço de novo. Educação ambiental. Então, nós tivemos essa educação ambiental com o passar do tempo, clássico. Então, você não joga papel no chão justamente por ter essa consciência ecológica ou medo da mãe que vai vir numa voadora assim na rua. São dois processos que tem, mas de qualquer maneira não joga no chão. Tanto que, saudades disso, quando vocês estavam em sala de aula, no começo do ano. Quando vocês terminavam as aulas, geralmente lá o pessoal da zeladoria ia lá para limpar a sala.
dificilmente se encontrava algum papel no chão, algum material no chão. Se tinha, é porque caiu por acidente. Muitas vezes está com papel assim, não vou levantar agora porque eu vou prestar atenção, depois eu levo. Aí vem o ventilador, leva aquele papel e derruba. Ou então, muitas vezes, cai sem você perceber. Tanto que era muito difícil você encontrar algum material. Garrafa plástica, nossa, garrafinha de água, esqueceu de colocar no lixo. Ou então, assim, vou levar a garrafinha para amanhã pegar de novo, esqueceu. Isso acontecia. Agora, era mais sujeira de borracha, era mais sujeira do pó que vinha, do calçado que se andava para lá e para cá, mas era difícil encontrar na sala algum material que não seja reciclável. Então, se tinha lá, nossa, comeu uma banana, vai deixar uma casca de banana na sala? Não, você vai levantar e vai colocar no lixo, orgânico. Você tem que comer uma maçã. Vai deixar o caroço de maçã aqui. A zeladora vai limpar também, estou provocando emprego. Isso se chama educação. E educação vem de casa, vem de berço, não se aprende isso na escola. Aí você pega aquela casca orgânica, joga material orgânico, tem as lixeiras coloridas, nossa, isso aqui é papel, opa, vou colocar aqui no papel, isso aqui é metal, vou colocar no metal, isso aqui é plástico, vou colocar na lixeira de plástico, educação ambiental. Clássico. Então, em cima desse polietileno, nós podemos trazer vários e vários comportamentos da sociedade. Eu posso cobrar isso, por exemplo, numa prova de redação, uma prova de ciências da natureza, lixo, educação ambiental, como é que você pode reduzir o consumo de plástico, como é que você pode evitar que uma sacola plástica vai entupir uma boca de lobo ou entupir uma galeria fluvial ou pluvial. Educação ambiental. Só que isso leva tempo para as pessoas se acostumarem. E outro detalhe, esse polietileno, ele pode ser de dois processos clássicos. Vamos ver aqui a outra. Vamos ver que esse polietileno, ele pode ser de alta densidade e de baixa densidade. Então, existem dois tipos de polietileno no nosso dia a dia. Nós vamos encontrar o PAD, P, polietileno de alta densidade, ou HDPE, que é a sigla que vem em inglês. Possibilita uma grande intermolecular, originando material rígido de alta densidade e fabricação de garrafas e brinquedos. Então, se a sua cadeia for reta, repare, só voltar um pouquinho aqui, quer ver? Volta aqui um pouquinho, volta aqui, ó. Repare que o nosso polietileno ele começa a ficar comprido. Só que dependendo da estrutura, a temperatura, ele pode ficar ou numa cadeia reta, ou ele começa a ramificar, porque ele pode fazer esse caminho aqui, pode ir para cima, para baixo, ele pode ter uma cadeia mais ramificada, com várias nuances nessa estrutura. Então, quando ficar somente na cadeia reta, ele vai ser chamado polietileno de alta densidade, vai ser o chamado plástico rígido e transparente. Então, se bem que pode ser também opaco, pode ser colorido, eles podem colocar corantes lá dentro, mas é o plástico rígido. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é até um pouco mole e tal, não dá para fazer assim, mas ele é mais rígido. Se você pegasse, por exemplo, o negócio mole, colocar lá, água, escorrer para baixo, fica tudo torto, é um plástico mais rígido. Se você pegar isso aqui, ó, isso aqui é um polietileno de alta densidade. Repare que é um plástico rígido, ó. Ou seja, ele tem essa estrutura, embora alguns sejam mais molinhos. Mas esse é o polietileno de alta densidade, ele é rígido. Já o PEBD, polietileno de baixa densidade. As ramificações das cadeias dificultam as interações intermoleculares, originando um material macio e flexível. É utilizado para produzir sacos plásticos de revestimento de fios e embalagens. Então, todo alimento que você compra no mercado vem numa embalagem plástica. Vem numa embalagem plástica. Você tem lá um pacote de bolacha. O pacote é feito de material plástico, polietileno de baixa densidade. Aí você tem uma sacola plástica, você tem uma embalagem plástica, ela tem que ser um material flexível, macio, que seja fácil de manipular. Lá você tem um polietileno de baixa densidade. Só mostrar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Ó, embalagem de tomate, uma cereja, bem. Ele é, ó, flexível, ou seja, se é flexível, isso aqui é um polietileno de baixa densidade. Já aqui, ó, ele é mais rígido. Esse material da televisão é um polietileno de alta densidade. Deixa eu colocar aqui, ó. A haste desse óculos aqui, ó, você vai ver que ele é feito de alta densidade. Então, depende do uso. Se eu quero um negócio para embalagem que seja macio, flexível, vou usar um polietileno de baixa densidade. Se eu quiser uma coisa mais rígida, uma embalagem mais rígida, polietileno de alta densidade. Tanto que se você pegar qualquer material plástico, quer ver aqui, ó, se vocês olharem principalmente embaixo, vocês vão encontrar um triângulo, aquele triângulo mostra que é um material reciclado ou reutilizável. E dentro tem um número.
Dentro tem um número que vai de 1 ao 7. Tanto que na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre essas numerações, o que representa cada um desses polímeros. Então, cada número que aparece corresponde a um polímero. Tanto que no nosso dia a dia eu tenho uma reciclagem de polietileno de alta densidade e tenho polietileno de baixa densidade. Só não me recordo quais são os números, mas acho que são poucos, são 2 e o 5. Mas depois vocês procurem também, não tem problema. Polietileno de alta densidade vai ter uma numeração, porque tem um uso, e o polietileno de baixa densidade tem uma outra aplicação, tem uma outra numeração. Quer ver um exemplo prático disso? Garrafa de água mineral. A embalagem é um plástico mais flexível e a tampa ela é rígida. Tanto que se você fosse realmente reciclar esses materiais, você teria que colocar a garrafa em um processo de reciclagem e a tampa em outro. A tampa em outro. Porque tem algumas embalagens que são feitas de polietileno de baixa densidade, você vê que tem alguns materiais que é muito mole, quase chega a arrebentar na hora que você pega com a mão. Mas a tampa ela é rígida. Então, o polietileno de alta densidade é rígido, e o de baixa densidade é flexível. Essa é a diferença. Agora, isso já caiu em prova. O polietileno de alta densidade tem a cadeia reta, ele tem uma alta superfície de contato com outra molécula, e o polietileno de baixa densidade tem cadeia ramificada, menor superfície de contato. Essa é a ideia que você tem. Professor, eu preciso anotar o que está escrito aqui? É bom anotar, mas de qualquer maneira você tem esses slides já disponíveis para você lá no seu caderno do A mais. Mas o que é importante? Que o polietileno de alta densidade é rígido, cadeia linear, e o polietileno de baixa densidade ele é flexível, de cadeia ramificada. Só. É o que você precisa lembrar para esses processos. Professor, mas o nosso cotidiano é feito só de polietileno? Não. Nós temos outros polímeros que precisam ser comentados. Deixa eu colocar o próximo aqui. PP. Polipropileno. Polipropileno. O que é o polipropileno? Só esqueci o parênteses aqui, mas também não precisa. 1, 2, 3. Pergunta, é uma cadeia normal ou linear? Ah, professor, é uma cadeia, aliás, uma cadeia normal ou ramificada? Desculpe. Ah, professor, é uma ramificada. Não é. 1, 2, 3. Professor, e por que você colocou esse CH3 para baixo? Lembre-se que lá na classificação dos polímeros de adição, eu vou classificar os meus polímeros como polímero vinílico. O que é um polímero vinílico? É aquele que tem 2 carbonos e uma dupla ligação. E eu tenho uma ligação sobrando, e nessa ligação sobrando eu posso colocar qualquer coisa. Então aqui, repare que eu tenho um vinil e um radical. Esse radical, ele simplesmente é o acompanhamento do processo. Todo o nosso material se baseia em cima desses 2 carbonos que têm dupla ligação. Então, esse é um polímero vinílico e a cadeia ela é normal. Arrebenta a dupla ligação. Na hora que você arrebenta essa dupla, vai ficar uma ligação para lá e uma ligação para cá. E nessas 2 ligações, você pega isso, coloca mais isso, coloca mais isso, e vai colocando tantas vezes for necessário. Tanto que você tem essa estrutura se repetindo N vezes. N vezes. Eu tenho um polipropileno, porque a molécula que deu origem é chamada de prop, dupla ligação em terminação O, propeno. Só que esse propeno tem um nome técnico comercial chamado de propileno. Para você não vai fazer diferença qualquer. Prop 3 em dupla ligação. Quebra essa dupla, vai virar o polipropileno. Onde que eu uso o PP? Polipropileno. Você vai encontrar esse polipropileno, fibra para roupa, algumas roupas têm esse material, tapete de casa, ou alguns tapetes da sala são feitos de polipropileno, cadeira, várias cadeiras dessas você já passou pela vida, ou você tem lá na escola, tinha essa cadeira, se bem na cadeira de vocês era estofada, era diferente, mas em casa, lá na churrasqueira, tem essas cadeiras de plástico, que ficou mais ao relento, algumas vezes culto, igreja, quando tem muita gente, hoje não pode, mas quando tinha a parte da aglomeração, tinha algumas cadeiras de plástico, e os carros. O tapete do carro é feito de polipropileno, o painel do carro é feito de polipropileno, para-choques do carro são feitos de polipropileno, peças do motor são feitas de polipropileno, o banco do carro é feito de polipropileno. Hoje os nossos carros, eles são carros de PP, polipropileno. Professor, e qual é a vantagem disso? Já explico. Então, polipropileno, fibra para roupas, peças de automóveis, cordas e tapetes. Então, provavelmente lá na sua casa, na porta de entrada tem um tapete, e esse tapete é feito de polipropileno. E provavelmente esse seu tapete tem alguma inscrição. Eu adoro essas inscrições de tapete. Seja bem-vindo. Eu adoro aquelas frases assim.
aqui mora uma família feliz. Eu adoro essas frases de tapete. Então, se vocês acharem esse tapete com frases, comprem. Agora, isso aqui é uma opinião minha. Veja bem, nós estamos morando no Brasil, dia 15, agora domingo, nós temos eleição, alguns de vocês vão votar, com consciência, obviamente, mas tirando a parte política, tirando essa parte aí de, eu sou de direita e esquerda, mas nós moramos no Brasil e a nossa língua é a língua portuguesa. Então, a primeira coisa que você respeita, por exemplo, numa nação, entre outras coisas, é o uso da língua apropriada. Então, até muitas vezes vou em casa de alguns colegas e falo assim, olha, não, eu gosto na casa, mas eu falo assim, olha, você tem um tapete lá, está escrito welcome. Quando você mora nos Estados Unidos, você mora na Inglaterra, você tem um tapete welcome, se você for para os Estados Unidos, se for para a Inglaterra, algum tapete lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, está escrito seja bem-vindo? Não, porque eles respeitam a língua de origem. Então, se você tem um tapete na porta da sua casa, que está escrito welcome, ou seja, troca, seja bem-vindo, ou melhor aquela frase assim, aqui mora uma família feliz, eu adoro essas frases e tal. Então, isso é a minha opinião. Então, a primeira coisa que você deveria respeitar morando no Brasil é o seu idioma. O idioma é brasileiro, então respeita o nosso idioma. Mas eu acho bonito o welcome. Tudo bem, concordo, mas estamos vivendo numa época em que precisamos respeitar mais o nosso país. Então, se você tem um tapete welcome, doa para alguém que precisa ou compre outro que está escrito assim, seja bem-vindo, aqui mora uma família feliz. Prefiro dessa maneira. Então, isso é minha opinião. Eu acho que deveríamos ter mais esse tipo de respeito. Se nós queremos uma nação maior, precisamos começar respeitando a nossa língua. Fecha por aí. Cadeira plástica, algumas vezes já tiveram alguns acidentes com essas cadeiras, que você fica balançando assim, ó, você fica lá meio ansioso, a cadeira quebra, cai no chão. Nossa, quebrou a cadeira, porque é feita de polipropilene. Quando quebra, faz um barulhão. E essa é a grande vantagem dos carros. Se você voltar no tempo e espaço, lá nos anos 50, 60, nem o pai de vocês era projeto de gente na época, os carros eram feitos de ferro, de metal. Então, imagine você um pré-vestibulando dos anos 60. Você combinou com a família que se você passar no vestibular vai ganhar um carro. Que carro que você ia ganhar nos anos 60? Fusca, Brasília, Opala, Maverick, Rural, esses carros assim, feitos de ferro. Imagina você dirigindo um carro desses a 60 por hora, sai da estrada e bate num poste. O poste cai. O teu carro sem nenhum arranhão e provavelmente você morto pelo impacto. Agora, anos 2020, você passa no vestibular, vai ganhar um carro novo, um Fiat Uno branco básico. Se colocar aquela cruz vermelha, aquela ambulância de carro no interior. Aí você dirigindo teu carro, sai da estrada, bate a 60 km por hora num poste. O poste, nada, sem arranhão. Teu carro desmontado e você chorando que não fez seguro. Qual é a diferença dos carros? A segurança. Hoje, os nossos carros são feitos de plástico, de polipropileno, devido à sua segurança. Bate o carro, quebra o plástico, o impacto é absorvido pelo plástico e não por você. Os carros antigos, bate o carro, você absorvia o impacto e morria. Então, a diferença está na célula de segurança. Por isso que os nossos carros, hoje em dia, têm tanto desses materiais devido à sua segurança. Professor, mas não deveria ser mais barato? Não. Esse polipropileno é mais caro do que o metal. Então, tem essa vantagem da segurança. Tem algumas perguntas... Ó, tá escrito, eu nem entro, opa, que bom, tá vendo? Tem gente que tem a mesma opinião tal, mas isso é minha opinião, hein? Não fala assim, olha, o professor é de direita e esquerda. Não, estou falando em política, estou falando de minha opinião, respeito a nossa língua, respeito a nossa nação. H20, se eu fizer o doutor, tem gente já barganhando isso em casa, e se você não barganha isso em casa, começa a barganhar. Faz a seguinte conta, quer ver? Ó, entre nós, não vai falar para ninguém. Olha, você procura, por exemplo, o teu curso numa faculdade particular. Vê quanto que é. Olha, 2.000, 3.000 reais. Olha, em 12 meses, em um ano, dá 30, 40 mil o preço do carro que eu quero. Se eu passar na federal, você compra um carro para mim? Aí você pode ter um sim, pode ter um não, ou então, como eu, quando eu passei no vestibular, eu ganhei do meu pai. Ou se vira, parabéns, vai cursar, vai estudar, que você só tem isso para fazer. Então, você pode ganhar um parabéns, pode ganhar um ok, pode ganhar também, ganha alguma coisa aí. Então, fica bem claro esse sistema. Então, decidiu ser ouro, tá? E aí entra a estratégia. Então, o teu carro hoje, ele é muito feio, cheio de plástico, justamente por causa da segurança. A segurança é a parte primordial aqui. Próximo polímero. Vamos falar sobre o PVC. Tá quase no finalzinho, quase. Então, só tem mais 2 na aula de hoje, depois eu continuo na semana que vem com os demais. Policloreto de vinila. Só que nome bonito, hein? Policloreto de vinila, PVC. Essa sigla ficou da língua inglesa e não tem como mudar. Primeiro,
química orgânica. Eu tenho o monômero de origem. Como é que uma prova pode fazer isso para vocês? Qual é o nome oficial do monômero de origem? Oficial. Eu tenho um Cl. Qual que é o nome desse Cl? Cloro. Cloro, 2 átomos de carbono et, dupla em, terminação O, cloroeteno. Só que esse cloroeteno tem um nome usual, o cloreto e o nome do radical. Como é que é o nome desse radical no qual o cloro está preso? O vinil. Cloreto de vinil. E como eu vou ter muitas moléculas, repare que tem um N ali na frente, só apagar aqui. Tem um N na frente, muitas moléculas de cloreto de vinila, policloreto de vinila, que vem da sigla inglesa PVC, polivinilcloreto. Então, o PVC. Onde que eu uso o PVC? Tem algumas propagandas na televisão que falam exatamente nessa sigla. Quer ver? Para quem vai fazer marketing, para quem vai trabalhar com produtos, para quem vai trabalhar com propaganda, uma propaganda é a alma do negócio. Tem uma frase, tem uma marca que é bem famosa assim: fuja do mico. Tubos e conexões em PVC da marca, aí vai aparecer a marca lá. Aí tem uma concorrente que sem querer você repete, Amanco, você repete sem querer, porque está lá no nosso inconsciente, você repete para gravar o nome da empresa. Esses tubos e conexões é a primeira grande aplicação desse PVC. Então aqui, ó. Tubos e conexões, pisos, filmes para embalagens, discos, capas de chuva, couro sintético. Olha só que bacana. Nossa, comprei uma jaqueta de couro ecológico. Uma jaqueta de plástico, de PVC. Só que veja bem, você não vai falar para alguém assim, nossa, sabia que comprei uma jaqueta de plástico? Não, você vai falar que comprou uma jaqueta de couro ecológico, uma jaqueta de PVC. Olha que bonito, hein? Nem fala que é PVC, se o pessoal fala assim, nossa, comprou uma jaqueta de tubo, de cano, de conexão. Não. Couro ecológico. Comprei um carro novo, nossa, sabia que tem couro ecológico no meu carro. É um couro plástico. Ou seja, é uma imitação do couro plástico, para evitar que mate os animais. Aí o pessoal que é vegano, vegetariano, o pessoal que é vegano, não pode ter um carro de couro. Não faz sentido. Se você está respeitando a vida, como é que você vai ter um carro de couro? Nossa, eu tenho uma bolsa de couro. Não pode. Se você é vegano, vegetariano, você não poderia ter esse processo. Não tem. Então, mas eu sou vegano, sou como vegetais. Aí anda com uma jaqueta de couro, anda com uma bolsa de couro e tem um carro com couro, ou seja, tem coisa errada nessas estruturas. Mas, de qualquer maneira, o PVC, tubos, conexões, isso aqui, ó, eu acredito que alguns de vocês nunca viram na vida, porque vocês já nasceram na época do CD, DVD, hoje nem tem mais isso, que é tal do streaming. Mas, de qualquer maneira, o disco de vinil, olha novamente o radical entrando em ação, disco de vinil. Se bem que ele está voltando agora, tem até algumas lojas que vendem aparelhos para tocar o disco de vinil. Está voltando com força total. Outro detalhe do vinil, em casa, muitas vezes, você compra fruta, uma mão gigante, você vai cortar um pedaço de mamão para deixar ele exposto ao ar, o que você faz? Tem uma película plástica que você embrulha aquele mamão. Aquele filme plástico que você tem em casa é feito de PVC. Então, tem outro uso aí. Uma outra utilização que eu não coloquei aqui, garrafões de água mineral. Garrafões de água mineral. Então, aquele galão grande de 20 litros, ele é feito de PVC. Uma curiosidade, você já viu um galão daquele quebrado? Faz um teste. Bota o galão assim, no corredor, vem correndo, dá uma bicuda nesse galão, joga ele na parede. Ele não quebra. Não quebra, porque ele é feito de PVC. Aliás, alguns são feitos de PVC. Vou dar essa frase para esse experimento aí. Eu vou colocar uma marca, que é uma marca de Campo Largo, chamada Ouro Fino. Para quem usa a marca Ouro Fino, você percebe que você só consegue trocar aquele galão por outro galão da Ouro Fino. Eles não trocam os galões. Por quê? Porque o galão desse material é feito de PVC. É difícil quebrar. Agora, existem marcas mais baratas em que o galão não é feito de PVC, e aí ele pode quebrar, pode rachar. Tem vazamento, essas coisas do gênero. Então, o PVC é um polímero bem usado no nosso cotidiano. Tubos e conexões. Aí vem a pergunta, como é que está meu horário? Dá para fazer? Dá. Então, o PVC, ele é usado em tubos e conexões por uma grande vantagem. Primeiro que a durabilidade dele dura 300, 400 anos numa casa. Então, muitas gerações vão morar na mesma casa sem ter problema de vazamento. E segundo, que o PVC, ele não resseca como outros polímeros. Então, imagine assim, vou comprar um tubo, o tubo custa R$15. Aí tem um outro tubo que é feito de polietileno que custa R$5. Peraí, um está 15, um está 5, eu vou comprar de R$5. Aí você coloca aquele tubo lá na parede, coloca cimento em cima, daqui a 5 anos começa a ter vazamento, porque aquele material ele resseca, racha e você tem vazamento.
Mas tem que trazer um pedreiro para dentro de casa, e obra dentro de casa parece que é eterno, nunca termina. E quando termina, parece que aparece outro vazamento no lado, parece que o pedreiro sempre está morando na tua casa. Aliás, ele manda na tua casa, mas por aí. Se você colocar de PVC, você não vai ter problema por muito e muito tempo. Então, a grande vantagem do PVC, a durabilidade dele é maior, ele não tem o problema de ressecamento pela umidade e nem pela luz. Então, essa é a grande vantagem. E o último polímero, para terminar o nosso sistema, poliestireno. Cuidado com esse material. Esse material, ele tem 2 nomes de origem. Como é que você daria nome para o meu monômero de origem? Pergunta... Brincadeira, mas enfim, tá. Encanamento, fechou. Então, aqui nós temos um monômero. Quais são os 2 nomes que poderiam ser aceitos? Primeira nomenclatura. A cadeia principal é essa daqui, que é o benzeno. E como é que é o nome desse radical que está fora da cadeia fechada? Vinil. Vinil, benzeno. Essa é a primeira nomenclatura que vai me interessar. Porém, existe uma outra nomenclatura em que a cadeia principal é essa, que é o eteno, e temos um radical que é o fenil. Fenil, eteno, ou então vinil-benzeno. As 2 nomenclaturas são aceitas pela nomenclatura oficial. Então, eu tenho fenil-eteno ou vinil-benzeno. Eu acredito na segunda que é melhor. Só que esse vinil-benzeno, ele é chamado de estireno. E se alguém me pergunta assim, professor, preciso decorar que esse vinil-benzeno é o estireno? Precisa. Deixa eu dar uma parada estratégica aqui. Desde o começo da química orgânica, você decorou poucos compostos orgânicos que não precisam, que não têm relação à nomenclatura. E a maioria deles são compostos orgânicos, quer ver? Só essa estrutura hexagonal, benzeno. 2 cadeias benzênicas grudadas, naftaleno, metil-benzeno, tolueno. E essa cadeia precisava também ser memorizada, tal do estireno. Repare que eu tenho a dupla ligação lá em cima, essa dupla ligação vai ser rompida para formar o poliestireno chamado de PS. Professor, não devia ser PE? O PE é o polietileno. O PS, primeiro que lá na sigla inglesa, vem de estireno com S, não é estireno, vem só com S, estireno. Poliestireno, e para que ele serve? Outro plástico clássico do dia a dia é o plástico rígido e transparente. Você vai encontrar isso em seringa. Talvez um dos primeiros plásticos, um dos primeiros polímeros da sua vida, a mamadeira era feita de poliestireno. A chupeta que você usava quando era criança era feita de poliestireno. Aí, quando você usava lancheira, a sua lancheira era feita de poliestireno. Dentro da lancheira tinha o quê? Tinha uma garrafinha que você levava lá, o suco, levava a bebida, e tinha um potinho que você levava o lanche, tudo feito de poliestireno. Plástico rígido e transparente. Agora você cresceu, você usa isso aqui, ó, cartão de banco, ou, para quem tem, cartão de banco é feito de poliestireno, mas a grande aplicação desse poliestireno está aqui embaixo, ó, o isopor. Se você pegar o poliestireno, que é aqueles grânulos que você tem, e injetar um gás lá dentro, geralmente é pentano. Você joga o gás lá dentro, ele expande. E esse material é chamado de isopor. E podem apostar o que vocês quiserem. Se aparecer uma questão de um vestibular falando em poliestireno, provavelmente ele vai fazer a relação com o isopor. Ele é isolante térmico, isolante acústico. Até bem pouco tempo atrás, ele tinha um problema sério. Ele não era nem reutilizável e nem reciclável. Se tinha que jogar ele na natureza, ele poluía o ambiente. Só que, veja bem, o isopor é um termo fixo. Se você aquecer o isopor, ele não derrete, não é mais remoldável. Se você queimar o isopor, sai aquela fumaça preta. E naquela fumaça preta existem várias substâncias tóxicas e cancerígenas. Portanto, eu não poderia incinerar, não poderia jogar no ambiente, porque aquilo demora muito tempo para ser degradado. Então, o que eu vou fazer com o isopor? Ah, não faz nada. Então, não produz. Agora não. Agora já tem alguma tecnologia em que eu posso reutilizar o isopor, reciclar o isopor. Então, já estão fazendo uma parte para utilizar esse material. Então, isopor, isolante acústico, isolante térmico, e é poliestireno expandido. Expandido. Então, vocês têm essas caixinhas de isopor para ir para a praia, para ir para acampamento, essas coisas do gênero, para quê? Para manter ou refrigerado ou aquecido. É os 2 em 1. Hoje você tem lá a entrega de comida em casa, tá quase na hora da comida e tal. Ah, vou pedir comida. Aí vem aqueles motoboy, vem na bicicleta, tem aquela caixa, e aquela caixa tem o que lá dentro? Isopor. É leve,
Isolante térmico, isolante acústico. Essa é a grande vantagem desse sistema. Ponto. Já dei meu horário? Já dei meu horário? Já deu? Já deu. Então, poliestireno, esse é o último polímero da aula de hoje. Semana que vem eu continuo com a minha aula. Continuo. Só uma pergunta antes de terminar, peraí. Esses polímeros, a princípio, o isopor poderia ser usado no micro-ondas, porque ele vai aquecer até uns 100 graus, ele não se decompõe. Mas o poliestireno é um dos poucos polímeros que você pode usar em micro-ondas. Pode usar. Então, o poliestireno, inclusive, tinha uma marca bem famosa, chamada lá Tupperware, que ele poderia colocar no micro-ondas para o freezer. Então, se vocês forem aquecer alguma comida em pote plástico, utilizem o poliestireno. Eu não lembro qual que é a numeração dele, mas procura na internet, numeração de polímeros, ou numeração de plásticos. Se você encontrar o poliestireno, o PS, que é o poliestireno, que é o 5, se eu pouco me engano, eu não lembro qual que é mais. Esse polímero pode ser colocado em micro-ondas. É o único. Não pode colocar em micro-ondas polietileno, não pode colocar polipropileno, porque eles podem produzir substâncias chamadas fitalatos. E esses fitalatos, eles são passados para a comida e você tem problema de saúde depois. Então, se você esquenta a comida em plástico, utilize frascos que apresentam poliestireno. É o melhor plástico que tem para micro-ondas. O isopor, como é feito de poliestireno, só que o problema é que o poliestireno ele é expandido. Pode ter alguma substância que ficou presa naquele material e essa substância pode contaminar o seu material. Mas o isopor, hoje em dia, acho que não tem mais problemas. Mas plástico rígido, transparente, que tenha poliestireno, pode colocar no freezer, micro-ondas, que não tem problema qualquer. Tanto que a mamadeira é feita de poliestireno. Você coloca a mamadeira no micro-ondas, esquenta o leite da criança, coisa do gênero, não tem problema qualquer. Então, boa pergunta aí. Então, para quem, professor, quanto você joga cola no isopor e ele derrete também, solta esse composto? Quando você coloca alguma coisa, há uma dissolução, não tem reação química. Então, na hora que você dissolve, você está usando aquele material com outro solvente. Não libera esses fitalatos nesse processo. Esse fitalato só é produzido pelo aquecimento. Se você aquecer muito ele, aí libera esse produto. Se você dissolver, aí é outro material. Mas quem que vai colocar um solvente no isopor? Ele se perde a embalagem. Você está colocando um alimento lá, você vai colocar um solvente, se perde a embalagem, fura, o alimento cai. Mas é uma curiosidade. De qualquer maneira, fechamos por aqui, nosso tempo acabou, o professor está começando outra aula já. Poliestireno fecha aqui, na próxima aula até eu vou falar assim, gente, paramos no poliestireno, vamos voltar agora e começar a partir daqui. Fechou? Ótima quinta-feira, para quem vai comer agora comida arrequentada, que já está pronta lá do micro-ondas e você vai esquentar, procurar. Deixa eu até achar aqui, só por curiosidade de vocês, quer ver? Deixa eu só encerrar aqui, ó. Deixar o númerozinho aqui, quer ver? Eu tenho ele aqui em algum lugar, quer ver? Cadê a numeração? Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Essa é a numeração que eu estou me referindo, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Fica mais fácil para vocês enxergarem. Então, quando se fala em numeração de polímeros, vem aqui, vem. Então, ó, 1 é PET, 2 é o polietileno de alta densidade, 3 é o PVC, polietileno de baixa densidade, PP, polipropileno, PS. Então, se o teu plástico tiver o número 6, pode colocar no micro-ondas que não tem problema qualquer. Esse é o único plástico que eu conheço que não vai ter problema de liberação dos fitalatos. Se você tiver outra numeração, não é muito recomendável. Então, os outros plásticos são usados para manter a embalagem, ou seja, são embalagens. Coloquei uma coisa dentro também. Mas se você for para aquecimento, o mais recomendado é esse que tem o número 6, o poliestireno. E se pouco me engano, o 3 também resolve, porque hoje nós temos aí PVC de temperatura alta e PVC de temperatura baixa, sem liberar produtos tóxicos lá dentro. Então, utilizem o 3 ou 6, mas o 6 é o mais recomendável para quem vai esquentar comida no material plástico. Então, vão lá no mercado, compre um pote, um recipiente que aparece o número 6, se você quiser esquentar comida dentro desse material. Então, vai o número 6 que resolve esse processo. O PP também pode resolver esse processo, então tem umas marcas famosas que são usadas para aquecimento, mas o 6 é o mais recomendado. Então, bom almoço, boa quinta-feira, ótimo final de semana para vocês. Quinta-feira da semana que vem eu volto a falar sobre esses plásticos do nosso dia a dia para fechar exatamente esse sistema, fechou? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa eu só fechar aqui a gravação, se alguém tiver alguma dúvida a respeito desses polímeros e querer tirar essa dúvida, eu vou ficar aqui um tempinho, não tem problema qualquer.